Olá, olá pessoal do sexto ano, espero que estejam todos bem por aí. Estamos começando nosso vídeo de retomada de conteúdo para avaliação bimestral do terceiro bimestre. Você vai entregar na terça-feira, dia 27, um roteirinho de estudo que pode ser resumo, pergunta-resposta, tópicos, mapa mental, você que decide o formato que você vai fazer e vale nota na prova, vale 0,40, 10% da prova, tá? Vai cair na sua prova apenas o capítulo 7, o antigo mundo grego. Então vamos lá, direto para entender o antigo mundo grego, porque a Grécia ela existe até hoje. Então aqui a gente vai falar da Grécia Antiga. Essa Grécia Antiga ela é dividida em 5 períodos. Porém, aqui o nosso livro divide em 4, porque nos próximos capítulos nós vamos estudar o último capítulo, que é o governo de Alexandre o Grande. Então, os 4 primeiros períodos que nós vamos estudar aqui são o período pré-homérico, o segundo é o período homérico, então você vê aqui que pré-homérico é o que vem antes de homérico. Quem foi Homero, que é esse homenzinho que está aqui à nossa direita, a escultura dele, o busto. Homero foi o homem que escreveu considerado o primeiro historiador grego que escreveu a Ilíada e a Odisseia, os 2 livros que a gente conversou em sala de aula, levei para mostrar para vocês. Então, todo o período que acontece antes da Ilíada e da Odisseia é considerado período pré-homérico, como, por exemplo, a história da ilha de Creta, do rei Minos, então da sociedade cretense, da sociedade ou minoica ou micênica, a história ou o mito do Minotauro, isso é pré-homérico, como está dizendo aqui, ó, sociedade micênica ou sociedade cretense, todas elas narradas antes do período de Homero. Homero já vai começar ali com a Ilíada e a Odisseia, e também vai contar as invasões dóricas, esse povo vai se tornar o povo espartano. Depois do período homérico, tem o período arcaico, né, onde as comunidades familiares se desenvolveram e tornaram cidades-estados, que é o que a gente vai chamar de polis grega. E por último aqui, o período clássico, né, que é de prosperidade das cidades-estados gregas, das artes, filosofia e tudo mais, né? Aqui a gente tem um mapa da Grécia e suas polis. Então, quando a gente fala de polis, nós já estamos aqui no período arcaico, tá? Então, aqui 3 tipos de Grécia: Grécia continental, que fica no continente asiático, europeu; Grécia insular, são as diversas ilhas aqui no Mar Egeu; e a Grécia asiática, que pega aqui o oeste da Ásia Menor, tá? Então, a gente vai separar assim. Começando lá com a ilha de Creta e os cretenses, aqui nós estamos no período pré-homérico, como eu disse para vocês. Então, Creta, essa ilha que está em roxo aqui, na Grécia insular, é uma ilha das maiores, quer dizer, ou a maior das ilhas insulares, e ali que vai se desenvolver uma grande civilização e uma sociedade que vai dominar as outras da sua região, né? Por conta da sua privilegiada localização, todo o comércio passava por aqui, se tornou um local muito rico. Nós temos aqui o Palácio de Knossos, né? As muralhas, é o que a gente chama de ruínas, né? Do Palácio de Knossos. Essa imagem é possível visitar, está na ilha de Creta. E é aqui que vai acontecer a história do rei Minos, né, no subsolo do palácio. As mulheres em Creta. Então, olha lá, de novo, como que a gente estuda história? Por
vestígios, fontes históricas e vestígios arqueológicos, né? Então, as pinturas e mitos, sabemos que as mulheres ocupavam um importante papel na sociedade cretense, né? Eram retratadas bem vestidas e frequentavam espaços públicos como teatros e arenas. Então, isso tudo a gente fica sabendo a partir dos afrescos, como é o nome dos desenhos colocados ali nas paredes do palácio. Os micênicos, após os cretenses, ainda na ilha de Creta, né? Chega por ali entre os anos 2000 e 1700. É um povo que era chamado de aqueu, então vários povos formam a Grécia, né? Então a gente já viu lá em cima os dórios, os aqueus, a gente vai ver alguns outros aqui também, e aí montam colônias por ali. A Sociedade de Micenas foi a mais importante, por ficar conhecido principalmente até a posteridade por conta das obras, tanto em vasos quanto nas paredes, né? E também foi uma sociedade que dominou as demais. A gente vai ver que a Grécia tem essa característica das cidades-estados serem todas elas, cada um com seu próprio governante, então isso é uma característica da polis grega. Porém, sempre tem uma que vai cobrar impostos das outras, que vai se tornar um pouco mais poderosa das outras. E quando eles têm um inimigo em comum, eles se reúnem para lutar contra esse inimigo em comum. Então, uma outra coisa importante é que, por mais que eles sejam cidades diferentes, eles têm a cultura muito igual. Então, a religiosidade é a mesma, o idioma é o mesmo. Por que que eles decidiram, então, fazer polis, cidade-estado diferente? Naquele período, vou voltar aqui no mapa, naquele período ficava impossível uma pessoa que está aqui na Grécia continental governar essas ilhas da Grécia insular, ou então até mesmo a Grécia lá na Ásia, né, a Grécia asiática. Então eles decidiram o seguinte: não vamos ter um governante total, a gente mantém a cultura igual, mas a gente mantém governos diferentes, tá? Então essa é a proposta da Grécia. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Ah, pulei sim, ó. Eu estava aqui então. Os micênicos. Dentro da história dos micênicos que vai aparecer Odisseu, Homero, perdão, e Odisseu, que é o personagem principal de Odisseia, né? A Ilíada e a Odisseia são dois livros muito importantes para a história da Grécia. Não vou entrar nos detalhes dos livros, que a gente falou muito na aula. Então, a Ilíada vai contar a história da guerra de Troia, e a Odisseia, o retorno de Ulisses, que é Odisseu, para sua terra, né? E isso vai entrar também no campo mitológico, algumas coisas aqui. Assim como quando a gente fala lá da sociedade minoica e do Minotauro, também lá com Teseu, e isso daí vai estar no campo mitológico. Porque na Ilíada vai aparecer um cavalo de Troia, né? Que é a representação ali da inteligência de Ulisses para vencer é, os troianos, né? Então, seguindo aqui o cavalo de Troia, que eu estou falando para vocês, né? Utilizado ali para vencer os troianos. Do genus Apolis, vamos lá, que a gente vai entender duas formas de governo. Primeiro, o que são os genus? É um governo de família. Genus, então, é como a gente pensasse numa comunidade indígena aqui do Brasil. São pessoas vivendo em coletivo, onde tudo é produzido e tudo é compartilhado por todos, como se fosse uma grande família mesmo, em grupos menores. Ah, a grande questão é que eles produziam para subsistência, mas a grande questão é que esse grupo vai crescendo e ao passo que esse grupo vai crescendo, vai necessitando de uma estrutura
hierárquica, ou eles vão entendendo que é necessária uma estrutura hierárquica diferente. Então, algumas disputas vão acontecendo, alguns grupos vão fazendo alianças com os outros, disputando com os outros, até que algumas pessoas se tornam mais poderosas, né? No caso, o homem mais velho ali de algo de cada aldeia, e aí ele passa a ser esse pater, como o nosso livro coloca aqui, ó, que era chamado de Baliseu, palavra que dá origem, né, depois para o que é rei. Então, ele é o Baliseu que vai governar, e aí é, a hereditariedade vai escolhendo os próximos Baliseus. O que significa isso? É transmitido de pai para filho. Dessa forma, com o crescimento dessas aldeias, que não é mais o Genos, vai se formar a polis, que é uma cidade-estado autônoma, tá? Cada polis vai ter três coisas em comum. Primeira, a Acrópole, que é essa construção aqui no alto da montanha, essa daqui é em Atenas. A Acrópole é a parte mais alta da cidade, dificultando o ataque. Então, ela vai servir para abrigar mulheres e crianças em época de guerra, também armazenar alimentações e, em alguns momentos, para a tomada de decisões políticas também. Um pequeno núcleo urbano, né, que é aqui embaixo, onde vivem as pessoas, e os territórios agrícolas um pouco mais afastados, onde tem os matinhos. É lógico que essa imagem é uma imagem atual, então essas residências aqui já são modernas. Mas a polis, ela não era tão gigante, não, tá? Durante todo o período homérico, as cidades-estados eram governadas por monarquias, isso significa que são reis, resquício das estruturas políticas do tempo da Gênese, né, aquela ideia do pater que se torna o baliseu, né, que vai se tornar mais ou menos um rei. E aqui a gente precisa falar de cidadãos, né? Quem é cidadão, quem é considerado cidadão? Cidadão é aquele que tem direito político garantido. É, na Grécia Antiga, não era todo mundo que tinha direito político garantido, portanto, nem todo mundo era cidadão. Então, eles vão chamar esse pequeno grupo de aristocrata, que são os melhores. Só essa galera era considerada cidadã, tá? E depois, mais para frente, a gente vai conversar sobre isso também. Né? A aristocracia vai ser o governo dos melhores. Nesse caso, na Grécia, os melhores vão ser os mais ricos e os mais fortes, né? Aquele que consegue se impor sobre os outros. A Grécia começa a expandir território, e quando a Grécia começa a expandir território, vai ficando um pouco mais rica. Então, todos esses quadradinhos vermelhos aí nesse mapa que você está vendo na página 361 são colônias gregas. O que significa ser uma colônia? São lugares que a Grécia domina politicamente e explora os recursos naturais para extrair essa riqueza e levar para dentro do seu território. Lembrando que a Grécia não é um conjunto de coisas unificadas, são várias polis gregas. Então, cada polis grega tem seu próprio governante, que é o seu rei, e aí ele vai explorando por aí. Essa riqueza é levada para dentro da sua terra, no caso, tá? A gente vai conhecer agora as maiores e mais famosas cidades gregas, Atenas e Esparta, e eu vou fazer um paralelo entre as duas. Vamos lá. Sobre educação. Atenas tinha uma educação voltada para o intelecto, então de lá vão sair filósofos, vão sair diversos pensadores. Já Esparta é conhecido pelo militarismo. Na questão da política, Atenas tinha uma monarquia, um único rei. Esparta tinha uma diarquia, dois reis. Enquanto um ficava na guerra, o outro ficava no território. Sobre as mulheres, em Atenas, a mulher praticamente não tem liberdade de ocupar espaços públicos. Já em Esparta, a mulher ela é colocada como um ponto muito importante da sociedade, porque ela tem a obrigatoriedade de gerar bons filhos, seja esses filhos homens ou mulheres, porque os homens vão ter que ser guerreiros e as mulheres vão ter que
se casar com esses guerreiros e gerar bons homens. Então, essas mulheres vão ter participação até mesmo em locais públicos de fala e tudo mais. Em Esparta, a educação ela começa muito cedo, aos 7 anos de idade. O menino ele é levado para outra família para treinar o pajem, já para o exército. Aos 13, 14 anos de idade, ele já passa por alguns processos de treinamento militar e só retorna para casa aos 21 anos de idade. E aí ele é casado, ele ganha uma casa, um terreninho e 7 escravizados, tá? Então, esse é o processo em Esparta. Em Atenas, não. A família é constituída bem próximo do que a gente acredita hoje. Numa questão política ainda, ah, as duas sociedades haviam escravidão e as duas sociedades, principalmente Atenas, tinha ali um grupo de cidadãos. Atenas vai criar um governo chamado democracia, onde os eupátridas, que é o topo da pirâmide social, eles vão ter direitos políticos. E como é uma sociedade mais com uma educação voltada mais para pensamento, vai haver um desenvolvimento de política também. Então, vão acontecer algumas reformas, vai haver um Senado, e a gente vai conhecer alguns legisladores, né? A gente vai chamar isso de pessoas que escrevem leis, como Drácon e Solon, né? Responsável por criar leis e resolver os problemas que afetavam a polis. Drácon está aqui na quarta linha, foi responsável por escrever as leis que antes eram apenas orais. Então, aqui a gente tem as leis escritas, que é uma coisa muito importante na sociedade ateniense, né? Então, os eupátridas não podiam mais tomar decisões políticas e administrativas como bem entendiam, agora tinham que seguir a lei, né? Em 594 a.C., ocorreram avanços com reformas de Solon, que acabaram com a escravidão por dívida. Então, aqui a gente tem Solon acabando com a escravidão por dívida, porque só um grupo social se beneficiava com isso, que era o que a gente vai chamar de patrícios, tá? Então, aqui tem um pouco dos reformadores, Solon e Drácon. Democracia ateniense. Existia uma estrutura de democracia. Então, olha aqui, demos significa povo, kratos significa poder, então poder do povo, a gente falou em sala de aula. Só que quem é esse povo? Somente quem é considerado cidadão. E quem é considerado cidadão em Atenas? Você tem que ser homem, maior de 21 anos, nascido em Atenas, ter pai e mãe ateniense. Uma pequena parcela da população era considerada cidadã nesse caso. E aí, dentro da democracia, era formada lá o poder por uma Assembleia do Povo, que era a Eclésia, discutido assuntos menores, que era ali da cidade. Depois passava para o Conselho dos 500, a famosa Bulé, formada por 500 cidadãos. Quando eu falo cidadãos aqui, já são esses homens maior de 21 anos, nascidos em Atenas com pais atenienses, né? E eles que decidiam a política toda, inclusive elegiam os reis, né? A gente tem aqui o nome de Péricles. Péricles foi um governante de Atenas que modernizou a cidade, né? Entre 444 a 429 antes de Cristo. Excluído da democracia estavam os escravizados, as mulheres e os estrangeiros. Os escravizados ou os estrangeiros vão ser chamados de metecos, tá? Aí aqui Esparta, já conversei com vocês, então só para formar uma pirâmide social, os espartanos ou esparciatas eram esses bem-nascidos, eram os cidadãos, né? E os ilotas eram considerados os povos que já viviam ali, eles são os escravizados. E os periecos eram homens livres. Então, a pirâmide social estavam
espartanos ou esparciatas, periecos e depois ilotas. As mulheres relativamente livres, né, mais livres do que as atenienses. Aqui tem um pouco contando a história da criança do gênero masculino que fosse espartana, né, como que era a vida dela, ó, 7, 8 anos, depois de 16 a 20 anos, até voltar para casa. A política era uma oligarquia, isso significa governo de poucos, sempre o mesmo grupo governava, passava pela gerúsia, o conselho dos anciãos, as pessoas mais velhas, o eforato, órgão responsável pelo zelar as leis, né, tipo policiamento, e a ápela, que era uma assembleia que votava as propostas que vinham ali da gerúsia, que os anciãos propunham, e a ápela, são homens acima de 30 anos, votavam essas leis, né? Com o passar do tempo, vão acontecer algumas guerras. Atenas vai formar uma liga na sua região, chamada Liga do Peloponeso. Se você olhar no mapa ali, a Esparta está na região do Peloponeso, né? Deixa eu ver se mostra aqui. Não, não vai mostrar. Vai mostrar aqui a expansão do Império Persa. Por que que está mostrando a expansão do Império Persa? Porque ele vai tentar invadir a Grécia e vai acontecer as guerras médicas. Então, guerras médicas, gregos versus persas, tá? Por que médicas? Porque o povo Medo era o povo da Fenícia que os gregos chamavam eles de medos, né? Então, aqui nas guerras médicas, gregos versus persas, foram 3 batalhas, maratona principais, né? Salamina e Plateia. Com o tempo, os gregos vão conseguir vencer os persas e expulsar ali. Dentro dessas batalhas, vão haver algumas muito famosas, como a Batalha do Estreito do Peloponeso, onde eu contei a história para vocês dos 300 de Espartas, né? E que morrem todos, porém eles conseguem segurar um tempo antes é, que os que os gregos continuem mandando soldados para protegê-los. E aí os 300 de Esparta seguram um bom tempo. E aí chega o reforço dos gregos e eles conseguem expulsar dali os persas, tá? Guerra do Peloponeso. Depois que eles expulsam, os gregos expulsam os persas, vai acontecer uma guerra que a gente vai chamar de gregos versus gregos. E essa guerra é muito importante para a história da Grécia, porque é aqui que os gregos vão se enfraquecer muito. Então, essa guerra do Peloponeso, de um lado tem Atenas com a Liga de Delos, ou a Confederação de Delos, formada por atenienses, e do outro lado a Liga do Peloponeso, formado por Esparta. Como depois da guerra contra os persas, os atenienses ficaram muito poderosos e os espartanos fracos, porque seus guerreiros haviam morrido lá. Atenas começou a abusar do poder e utilizar dinheiro dos impostos para reformular a cidade. Os espartanos não acharam isso interessante, se juntaram com diversas outras cidades gregas e tentaram tomar o poder de Atenas. Foi uma guerra que durou bastante tempo. Então, aqui, ó, de 431 a 404 foi a primeira grande guerra, né? Que vai ser narrada por Tucídides. Só que a guerra dura muito mais. A Confederação de Delos de um lado, a Liga do Peloponeso do outro, Atenas de um lado e Esparta do outro. O que vai acontecer é que eles vão se enfraquecer muito e o que vai ocasionar o declínio da polis e a conquista da Macedônia. Se vocês observarem um mapa anterior, ao norte da Grécia tem um território chamado Macedônia. Deixa eu ver se eu chego aqui no mapa. Aqui ao norte, não vai estar aqui, mas aqui ao norte é Macedônia. O que vai acontecer? Aqui a Macedônia e a Grécia. Com os gregos ficando enfraquecidos, o rei da Macedônia, Felipe II, vai invadir a Grécia
e assumir o governo total das polis gregas, né? E aí ele vai governar. Com a morte de Felipe II, vai assumir seu filho, Alexandre Magno, que vai ficar conhecido como Alexandre o Grande. E a gente vai falar dele no próximo capítulo, porque ele é o responsável por aquele quinto período da Grécia Antiga que a gente vai estudar, tá bom? Então, por hoje, é isso que nós temos que estudar para a prova. Faça o roteirinho, bons estudos e a gente se vê na próxima terça-feira, pós-prova. Forte abraço para vocês, meu querido. Tchau, tchau.